Hokkaido, dezembro de 1915. No mapa do Japão, parece só uma ilha ao norte. No chão é outra coisa. Vento cortante, neve acumulando na porta, madeira rangendo e 15 casas espalhadas num vale estreito chamado Hokusen-Sawa, em Sankebetsu. Ali, o mundo moderno ainda não tinha chegado direito. Não havia sirene, não havia ambulância, não haviam estradas fáceis. Haviam apenas pioneiros, fome e a floresta, densa, escura, viva, pressionando a beira do povoado como se quisesse engolir tudo em volta. E quando a floresta decide cobrar, ela não manda recado, ela manda um rei, um urso pardo de Hokkaido, um Iguma, macho, enorme, mais pesado do que a coragem de muita gente reunida. Ele não é um monstro de lenda antiga, ele é pior, é real. Tem peso, tem cheiro, tem hábito, tem fome. E naquele inverno, fome foi o gatilho que transformou um animal em sentença. Há registros que descrevem esse urso como um anamotasu, que em tradução livre seria algo como o sem-toca. Aquele que perdeu a chance de hibernar, vagando fora de época, irritadiço, faminto, imprevisível. Quando um urso entra nessa condição, ele não é só um animal acordado. É um urso em dívida com o próprio corpo, e o corpo cobra com juros. Antes do massacre, houve sinais. Em novembro de 1915, o urso apareceu perto da casa de um colono, mexeu no milho armazenado, voltou outra vez de madrugada. A comunidade sentiu o aviso, tentou improvisar uma defesa, chamou caçadores locais, feriu o animal, mas ele escapou e sumiu na floresta. Um urso ferido não aprende a ter medo. Um urso ferido aprende a odiar, aprender a medir tempo, distância, fraqueza. Aprende que aquela linha invisível entre floresta e casa pode ser atravessada e pode ser vingada. Bem-vindo ao Ordinário, e hoje conheceremos uma das histórias mais bizarras que já foram registradas pela humanidade. Um urso fora de controle, atordoado pela fome e pelo frio. Então, já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa. 9 de dezembro de 1915, Hokkaido, Japão. Era manhã. A neve deixa o vale mais silencioso do que o normal, como se o som tivesse sido enterrado junto com o sol. Na casa do Zota, o homem está fora trabalhando. Dentro ficou a mulher, Eibi Mayu, e uma criança pequena, Mikio, que estava sob os cuidados dela. De fora, nada denunciava. E é exatamente assim que a tragédia entra, sem música, sem aviso, sem cena de filme. Ela apenas aparece. O urso surge na porta como se aquela madeira fosse parte da floresta. Um golpe, outro, a casa cede. Em poucos instantes a criança é atingida pela queda da madeira e morre. Mayu tenta reagir. Tenta ganhar segundos com o que tem, madeira, fogo, utensílios domésticos. Mas segundos não vencem 300 quilos de músculos. O urso a arrastou para fora da casa, para dentro do branco da neve e depois para dentro das árvores. E de repente, o vale inteiro vira uma coisa que ninguém ali sabia nomear. Um lugar onde um urso levou uma pessoa viva, como se fosse sua caça. Quando o homem voltou, o que encontrou não foi só a perda. É um cenário que destrói a cabeça de qualquer um. Sangue, marca, silêncio, sua criança de olhos fechados, dessa vez eternamente. E a sensação de que a casa deixou de ser casa. E é aí que nasce um terror específico, diferente do medo de tempestade e fome. É o medo de ser escolhido. Porque tempestades atingem todos, fome atinge todos, mas um predador escolhe a quem atacar. No dia seguinte, 10 de dezembro, os homens do lugar formam um grupo de busca. Não era uma equipe, era um amontoado de coragem e desespero com armas velhas, munição limitada e mãos tremendo de frio. Eles entraram na mata e a poucos metros o urso apareceu. O problema não é só ele aparecer. O problema é o que acontece com humanos quando a adrenalina sobe e a técnica não existe.
Armas falham, tiros não saem, mira não se sustenta, o medo domina, ou melhor, o urso domina. O titã peludo recuou ferido, mas vivo, e no rastro eles encontraram o que restou de Mayu, escondida sob a neve e folhas como algo guardado para depois. O urso tinha começado a tratar humanos como recurso, e quando um predador cruza esse limite, a aldeia inteira entra para sua lista. A partir daí, o comportamento das pessoas mudou. Ninguém dormia direito, ninguém comia direito. Qualquer estalo virava passo, qualquer sombra virava massa negra, e ao mesmo tempo existia um pensamento coletivo que é tão humano quanto perigoso. Ele vai voltar? Porque aceitar que ele vai voltar é aceitar que a próxima pessoa pode ser você, sua esposa, seu filho, sua irmã. E então vem a noite, o velório. O corpo da comunidade tenta fazer o que comunidades fazem para sobreviver ao absurdo. Um ritual, uma reunião, um gesto de respeito. Só que o urso não respeita rito, ele respeita oportunidade. As pessoas se juntam na casa para o luto e por volta das 8:30 da noite o mundo desabou de novo. O urso invadiu. Sob a luz fraca, o interior da casa virou caos, móveis foram derrubados, pessoas correram para fora. Para onde desce? E aqui mora um detalhe cruel. Em grupo, humanos parecem fortes. Em pânico, humanos viram obstáculos uns para os outros. A confusão cria corredores livres para o urso. Não há vitória humana nessa cena, há apenas sobrevivência por sorte. Só que dessa vez o urso não estava indo embora, ele estava empurrando o rebanho. Porque depois dessa invasão, as pessoas que não quebraram uma perna, que conseguem caminhar, decidiram ir onde acreditam que juntos poderiam resistir. Um vizinho com a casa maior grita para todos. Lá ele tem armas e acredita poder usá-las. Mas na verdade eles facilitaram para o urso. Afinal, um predador não precisa derrubar 15 portas se todos se enfiarem atrás de uma só. Na sequência, o urso aparece no refúgio. E o que acontece ali não vira lenda por exagero, vira lenda porque ninguém quer lembrar com precisão. Os registros dos sobreviventes narram algo como uma cena emergida do inferno nevado. Primeiro se escuta o barulho do impacto da porta. Uma e outra vez a madeira não é tão forte assim. Ela começa a estourar. Com o impacto do corpo do urso na porta, a estrutura da casa se move e uma panela grande acaba virando sobre a lenha que estava acesa para aquecer a casa. Fumaça se mistura com gritos. A tal arma está em punho. O urso desiste da porta e atravessa o limite da janela, como se a casa fosse um papel. A arma falha, parece estar entupida. O animal não ataca como um urso assustado, ele ataca como uma fera que já venceu uma vez e aprendeu o caminho. Em minutos, a casa vira um labirinto de gente tentando salvar criança, tentando puxar alguém pelo braço, tentando escapar do fogo que começa a avançar. O urso escolhe alvos, morde, arrasta e volta. E corre para a floresta, dessa vez sozinho, mas deixando um estrago catastrófico. A aldeia perde mais pessoas, e quando o dia clareia, o número vira estatística. Mas naquela época, era uma lista de nomes na boca de vizinhos. 7 mortos, 3 feridos. O pior ataque de urso registrado na história do Japão. E agora vem a frase que quase sempre é ignorada quando alguém conta essa história em 2 frases. A caçada. Porque caçar uma fera que não hibernou não é o mesmo que ir atrás do urso. É entrar no território dele sabendo que ele tem vantagem total. Neve apaga pegadas. Tempestade muda cheiro. Floresta tem 1000 esconderijos. E pior, a confiança humana despenca depois de ver um urso entrar numa casa cheia de gente e sair vivo. As autoridades são acionadas, grupos são organizados, homens armados se espalham em pontos de vigia. Mas vigiar floresta é como vigiar o mar à noite. Você não vê o que quer ver. Há relatos de disparo na escuridão, sombras confundidas, tiros desperdiçados e aquele sentimento de impotência que vai corroendo os que ficam. E o urso continua solto. Ferido, sim, mas solto. É nesse contexto que surge um nome que virou o personagem obrigatório dessa história:
Yamamoto Heikishi, um Mataji, caçador tradicional, veterano do norte, conhecido por lidar com ursos como poucos. Não o tipo de herói limpo, o tipo de homem duro, carregado de vícios, mas com uma habilidade rara. Ele entende os ursos. E entender o urso, aqui, vale mais do que qualquer medalha. Ele aceita entrar na caçada, e isso muda o destino do vale, não porque ele seja mais corajoso, mas porque ele tem a coisa que faltou nos outros: método, paciência, leitura de rastro e controle de gatilho. 14 de dezembro. O tempo ameaça fechar. Neve iminente significa uma verdade simples: se as pegadas sumirem, o urso some junto. E um urso desses desaparecido não é fim, é intervalo. Yamamoto decide ir com pouca gente. Em vez de uma multidão barulhenta, 2 homens que se movam com leveza são melhores, mais silenciosos, tudo calculado. Eles seguem sinais, sangue, marcas, até encontrar o urso num momento raro, parado, descansando perto de árvores grandes, como se o vale inteiro fosse dele. E realmente era. A distância encurta, 20 metros. 20 metros é nada, e é tudo. É perto o suficiente para errar por tremor. Yamamoto mira. O primeiro disparo atinge o coração, mas o urso levanta. Ele não caiu. Sua presença parece conter a fúria, uma presença que faz qualquer arma parecer pequena. Um segundo disparo certeiro na cabeça e o corpo cede. E quando o gigante cai, o silêncio permanece por alguns segundos, mas é interrompido pelo choro de um dos homens que acompanhava a caçada. Ele chorava de alívio, mas também por luto. Quando medem um animal, os números parecem irreais e variam conforme o registro. Fontes apontam cerca de 2,70 metros medidos de focinho ao calcanhar traseiro e algo entre 340 e 380 quilos, um macho de pelagem escura com fios dourados, estimado em 7 a 8 anos. Mais do que o peso e medida, a marca que ficou foi o apelido, Kezakage, que quer dizer o corte diagonal, associada a uma faixa clara no corpo. E há outro detalhe que fecha o estômago. Ao examinar o urso, encontraram restos humanos no estômago. Não foi só ataque, foi alimentação. O que acontece depois não é um final feliz, é pós-trauma. O vale não volta a ser normal porque o urso foi abatido. O vale aprendeu que o normal era frágil. A comunidade então se desfez um por um, moradores abandonaram a área. A floresta recuperou o espaço que quase sempre foi dela. E décadas depois o lugar virou um memorial, não para celebrar a caça, mas para lembrar das vítimas. Existe uma estrada que leva ao local e ganhou o apelido de Bear Road. Lá é um sítio de reconstrução aberto ao público desde 1990, com réplica do urso e casas reconstituídas, como se o Japão dissesse: não esqueçam do que a fronteira entre humano e selvagem pode fazer. E aqui entra uma camada que torna essa história ainda mais humana. Existiu um menino que viveu aquilo e cresceu com uma promessa enterrada no peito: Haruyoshi Okawa, que era um jovem na época. Mais tarde, ele ergueu uma lápide memorial para as vítimas, datada de 5 de julho de 1977. O gesto não é só tradição, é tentativa de dar ordem ao caos, de transformar pânico em algo que caiba numa pedra, num nome, numa data. Porque quando a natureza extingue, ela não dá explicação. A explicação é um trabalho que sobra para os vivos. Mas por que o monstro não dormiu naquele inverno? A modernidade nos trouxe a resposta ao raro caso do urso que não hibernou e atacou a vila. De acordo com especialistas, eventos onde os ursos não dormem no inverno se dão, na maior parte, por causa da oferta vasta de refeições, estações menos geladas e mudanças nas condutas, tal qual vinda para perto das cidades. O correto é que ursos ficam em estado de torpor, um descanso leve e não uma hibernação completa. Assim, eles despertam se existir comida ou se o tempo não for frio para eles. Nesse caso específico, sabemos de uma coisa: havia muita comida disponível, não é mesmo? Por isso, o urso de Sankebetsu virou símbolo, não só do pior ataque de urso do Japão, mas do ponto exato onde o ser humano percebe que não é dono do cenário, é um visitante. E visitante, quando esquece disso, aprende do jeito mais caro: paga com a vida.
deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. Fui!